Essa visão paradisíaca parece que foi tirada de um filme, não parece? Somos Marcelo e Luana e hoje vamos mergulhar no universo da ilha de Bora Bora. Welcome to Bora Bora. Segunda parada da nossa lua de mel. E aí, bora acompanhar mais esse destino com a gente? Partimos de Papeete e assim que chegamos no aeroporto tivemos um pequeno imprevisto com as nossas bagagens. Voamos com a Air Tahiti e como o avião é de pequeno porte, as malas são restritas. É permitido uma bagagem de mão de 10 quilos e uma de porão de 23. E para quem conhece a gente, principalmente a Luana, já imagina que tivemos que pagar algumas taxas por malas e quilos extras. Os assentos do avião não são marcados e são nas poltronas do lado esquerdo que você consegue admirar Bora Bora de cima, com as praias de areia branca e o azul impressionante do oceano se aproximando pela janela durante a viagem. É um show à parte. Chegamos num aeroporto bem pequeno, charmosinho, e fomos recebidos com um colar de flores de boas-vindas da funcionária do nosso hotel. Ela nos entregou as etiquetas das nossas malas e nos encaminhou para o nosso transfer que já estava nos aguardando. A partir daí, você não precisa se preocupar com absolutamente mais nada. O hotel organiza e resolve tudo para você. Nós reservamos o transfer com antecedência, informando ao hotel o número do voo e a hora de chegada na ilha. Mas não se enganem, o transfer não está incluso no valor do hotel e, por sinal, não é nada barato. Mas quem converte não se diverte, não é mesmo? Foram cerca de 10 minutos de barco até o nosso resort, o Intercontinental Thalasso Bora Bora. E ali já fomos admirando o mar azul que iria nos cercar pelos próximos dias. Ao chegar no hotel, fomos muito bem recebidos e logo fomos levados para um tour em um carrinho de golfe. Em seguida, fomos a uma área VIP para os membros IHG Hotels, em frente ao Monte Otemanu. Recebemos um chá gelado de baunilha de boas-vindas, típico da região, e tiramos uma foto com o famoso Monte Otemanu ao fundo. O monte é o mais alto de Bora Bora, com 727 metros, e uma lenda conta que o espírito de um pássaro protetor está na ilha toda vez que as nuvens ficam no topo do monte. Nós ficamos muito bem protegidos porque o pássaro não saiu de lá um só dia da nossa lua de mel. Sim, pegamos dias chuvosos, mas ainda assim é impossível estragar a beleza desse lugar e aproveitamos muito, mesmo nos períodos de chuva. Hora de fazer o check-in e como chegamos cedo, nosso bangalô ainda não estava disponível. Fomos então encaminhados para um quarto de troca, onde as nossas malas já estavam nos esperando. A alta temporada na ilha acontece especialmente entre julho e agosto, quando o preço de tudo sobe. Alimentação, hospedagem, passeios. Porém, de novembro a abril, o clima se transforma e a região enfrenta chuvas intensas, pior do que as que pegamos, incluindo tempestades tropicais e até mesmo furacões. Trocamos de roupa e fomos caminhar e conhecer um pouco mais do nosso resort. E é claro que a primeira coisa que fizemos foi entrar na lagoa de água cristalina. O caiaque e o stand-up ficam disponíveis o tempo todo para você aproveitar. Fizemos a famosa foto no balanço de Bora Bora e depois aproveitamos o nosso tempo livre para ir até o Jardim Secreto, um lugar com várias esculturas que ajudaram a entender mais alguns pontos da cultura local. Alguns animais são considerados sagrados e fazem parte da espiritualidade e história do povo de Bora Bora. Fim da nossa ansiedade e nosso quarto estava pronto. Fomos então para o nosso bangalô dos sonhos. A saudade está grande aqui produzindo esse vídeo para vocês, viu? O bangalô é impecável. Assim que você entra, já se depara com uma sala enorme, com uma mesa de centro de vidro que permite que você veja o mar azul embaixo. A sacada tem um deck para se jogar direto nas águas transparentes. Só não esqueçam de abaixar a escada para poder subir de volta. Em frente à cama do quarto, tem uma janela para você acordar e admirar Bora Bora com o sol nascendo ainda. O banheiro possui 2 pias, um box bem espaçoso e uma banheira com vista para a lagoa, é claro. Sem falar do serviço de quarto maravilhoso.
Você pode solicitar quantas vezes no dia for preciso e, além do capricho, sempre deixe um recadinho escrito à mão no espelho do banheiro. E o carrinho de transporte fica disponível o tempo todo também. Se você não quiser caminhar, é só chamar eles que eles vão buscar na porta do seu bangalô. Mas vale muito a pena caminhar e admirar a ilha. O hotel oferece a opção de meia pensão com café e jantar inclusos no valor, e essa foi a nossa escolha. São 3 restaurantes, o The Sands, na parte da piscina, que serve petiscos, almoço, jantar. O The Reef, onde é servido o café da manhã e o jantar, e onde acontecem os shows temáticos. E o Le Coral, o mais sofisticado de todos e que não está incluso no serviço de meia pensão. Depois da janta, fomos conversar com o concierge para agendar os nossos passeios. E para fechar a primeira noite, assistimos a um show de dança típico com fogo na beira da praia. Depois de um café da manhã delicioso, partimos para o nosso primeiro mergulho. Foi uma espécie de mergulho de batismo para o instrutor nos conhecer e passar as orientações necessárias para depois podermos fazer o segundo mergulho em alto mar. Nesse primeiro dia já vimos muita vida marinha, incluindo alguns tubarões. O mergulho ocupou quase toda a manhã e durante o dia ficamos aproveitando mais o hotel. Aproveitamos a piscina de borda infinita, mergulhamos na lagoa, passeamos, comemos, bebemos bons drinks e até jogamos sinuca. Ficar dentro do bangalô, admirando aquela paisagem, é incrível e traz uma paz de espírito maravilhosa. O lugar é tão fantástico que até as horas parecem passar mais rápido lá. Por isso a dica é acordar cedo e aproveitar ao máximo o dia e deixar para descansar e relaxar no final da tarde mesmo. Mais um dia no paraíso e acordamos para o nosso passeio de jet ski, mas tivemos que cancelar por conta das chuvas. Fizemos então o nosso segundo mergulho, agora em alto mar, e foi simplesmente maravilhoso, cheio de tubarões e as famosas manta rays, aquelas espécies de arraias gigantes que chegam a ter cerca de 8 metros de comprimento. Faríamos também as nossas fotos com um fotógrafo profissional nesse dia, mas tivemos também que adiar por conta das chuvas. Na manhã seguinte, nosso último dia, acordamos cedinhos, fizemos as fotos e aproveitamos nossos últimos momentos no hotel, com direito a um pulo na lagoa de roupa e tudo. Eu, particularmente, nunca imaginei que fosse gostar tanto de um resort com praia. Sinceramente, sempre preferi o frio e as nossas viagens para a neve. Mas Bora Bora foi o lugar que fomos embora com a maior tristeza e aperto no coração. Simplesmente não queríamos ir. Fomos atingidos por uma atmosfera de tristeza e um desejo surreal de ficar ali. Sem dúvida, quando paramos para lembrar de todas as nossas viagens que já fizemos, Bora Bora é a nossa maior saudade. Valeu cada minuto, cada chuva, cada franco polinésio investido. Com certeza é um destino para voltar. E aí, gostaram de nos acompanhar em mais uma viagem? Então curtam e compartilhem esse vídeo. Esperamos que após assistir vocês não tenham mais dúvidas de onde curtir a sua lua de mel. Impossível não gostar desse paraíso chamado Bora Bora. Até a próxima!